Olá, queridas irmãs, muito bom ver vocês daqui, o rostinho. Obrigada, por esse tempo de nos ouvir. A pedido da Lisa, como o nosso tema é Frutificai, ela insistiu que eu devia sortear alguns livros da UDF aqui. Vocês gostaram? Então vamos lá. A gente queria, vamos lá que você vai trabalhar. Nós gostaríamos de doar para todas, mas como não é possível, nós gostaríamos de que vocês todas se sentissem honradas, vamos entregar para a primeira irmã inscrita para esse evento, que não é da equipe, não podia ser nem da equipe Pompeia nem da equipe Brasília. Então eu pedi, as meninas lá levantaram rapidinho a primeira inscrita nesse evento e nós ficamos muito felizes. Então muito obrigada pela irmã Suiane da Costa Negreiros. Cadê ela? Cadê a Suiane? Olha lá, corre lá, entrega, por favor, dá um abraço. Obrigada, irmã, porque você investiu financeiramente, veio de longe. Você veio de onde mesmo, Suiane? Acre, do Acre, gente. Primeira inscrita, graças a Deus. Tem alguma aniversariante aqui hoje? Hoje, que faz aniversário hoje? Não. Ah, vale, uhul! Vale muito, casamento, 3 rios. Corre lá, Lisa. Esse é um livro que fala de 3 fazendeiros. Alguém já falou 3 rios aqui? Não, né? São 3 tipos de fazendeiros. Um que a água, ele retém água para si. Outro que compartilha aquela nascente, aquela água com a sua comunidade ao redor. E aquele fazendeiro que faz muitos canais e distribui para muita gente. Então que seu casamento, irmã, seja o 3º rio que leva, que transborda para muitos outros casais também. Em nome de Jesus. E o 3º livro, eu agora ali, Deus tocou no meu coração e eu queria entregar para uma mulher aqui que hoje se encontra com o coração apertado, moído, indecisa, insegura, talvez desesperada por respostas, questionando a Deus, precisando de uma direção. Tem alguém aqui hoje nessa situação? Aí já veio uma depois. Vem cá, irmã. Vamos orar por ela, gente. Quero te entregar o livro e quero orar pela sua vida. Senhor Deus Pai, nós queremos pedir e ministrar sobre a vida da nossa irmã, que o Senhor seja a resposta dela nesse dia, que o Senhor derrame a direção, abre os olhos, os ouvidos, que ela esteja sensível, aumenta o volume da Tua voz, Senhor, para que ela não tenha dúvida do caminho que ela deve andar, das escolhas que ela deve fazer. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da nossa irmã, rogamos para que o Senhor seja com ela e com toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, nós entregamos a vida do seu filho nas tuas mãos. O Senhor conhece, sabe de todas as coisas, da necessidade dele nesse momento, do milagre que ele precisa hoje, Deus. Visita a vida desse menino, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, então hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês juntamente com a Lisa. Eu gostaria de mostrar a minha família, Esse é o Fábio, nós somos casados há 17 anos, nós temos o Nicolas, o Noah, a Lisa e o Benjamin. O Nicolas tem 12, 11, 10 e 8 anos. Então é uma escadinha.
Tenho muitos desafios em casa e tenho muito a aprender com mulheres tão maduras e que estão, né, na minha frente aí na educação de filhos. Então, quem tem filho, menino, na adolescência, já passou, mas é daqueles meninos que nos desafiam mesmo, sabe? Depois vem me dar uns conselhinhos, por favor. Não está fácil, né, Lisa, em casa às vezes. Mas vamos lá. Então, essa é a nossa família. E como já foi dito, eu nasci aqui, eu saí daqui com 2 aninhos, mas eu vinha todas as férias para cá, né? Umas 2 vezes no ano eu estava por aqui, porque meus avós, meus tios, todos meus primos são daqui. Tem uma prima aqui representando, obrigado pela presença, prima. E aí nas férias eu ia lá no Palácio do Planalto, né? Então a gente sempre ia fazer aquele tour, né, de turista em Brasília. E aí era muito interessante porque eu via isso aqui, né? Como é que chama esse soldado, gente? Dragões? É isso aí, vocês conhecem bem. E aí eu tenho mais 2 irmãs, 3, tudo da mesma idade. Eu tinha lá uns 9, 10 anos. E aí eu me lembro que a gente ficava fazendo piadinha no ouvido deles para fazer eles se mexerem. E aí a gente insistia, a gente falava cada coisa que para ver se pelo menos saía, sabe, aquele cantinho de boca. Mas eles lá, paralisados, imóveis, cumprindo lá o que eles precisavam cumprir. Mas quando eu pensei, né, que eu estava vindo para Brasília e eu queria falar de como eu me sentia, né, muitas vezes assim, como esse soldadinho. Lá na minha adolescência, né, frente àquela pressão dos amigos, ali na adolescência começa aquele ficar, e então eu me sentia paralisada no sentido de não saber me portar, não saber como colocar ali o que eu acreditava, né, não me identificar, aquele famoso crente 007. Então, eu lembro, falei, nossa, aqui ninguém sabe se eu sou crente ou não sou, mas é hora de eu falar, não é hora de eu falar. O que eu faço? Aquilo, eu só ouvia aquelas coisas que eu sabia que não condizia com a palavra de Deus, mas eu me sentia assim, paralisada, imóvel. Eu reconhecia que eu era uma soldada de Cristo, eu reconhecia que eu era escolhida, que eu precisava levar a palavra de Deus, mas eu não tinha a força, talvez eu não estava alimentada o suficiente, como a Regina falou, talvez os ingredientes, a comida que eu estava comendo não era a palavra de Deus, né? Aquilo que ia me dar força para conquistar o coração das pessoas através da palavra de Deus. Então, hoje ainda, né, eu vejo que a gente corre esse risco, né, de estar paralisado frente às diferentes ideologias. Muitas, entra no Instagram, gente, é tanta ideologia nova, não tem limite, não vai ter fim. Às vezes eu pesquiso só de maternidade, é maternidade do apego, é maternidade do não sei o quê, não tem fim, não tem. É aquilo, né? Vamos na palavra de Deus. Se a gente conhecer o caminho certo, a verdade, foca lá e vai. Porque se a gente ficar vendo como a direção que o mundo está indo, é muito inconstante, é muito inseguro, é muito instável. E cadê esse aqui? Tá. Não, deixa, depois eu volto. Lembra daquele versículo, nós somos sal da terra e luz do mundo, né? O sal da terra, o sal, ele é essencial na comida. Aquele sal sem gosto. Eu já comprei um sal que às vezes salga de menos, aí depois eu mudo para o sal que super salga, minha comida dá ruim. Já aconteceu com vocês? Então, o sal, ele precisa ser colocado no ponto. A gente precisa conhecer, a gente precisa salgar a comidinha no ponto. Vocês gostam de comida salgada? Não. Então, nem o sal exagerado é bom. Nem aquele crente exagerado vai trazer um ambiente gostoso, né? Então, assim devemos ser nós cristãos, né? Aquela comidinha no ponto.
E aí, a gente estava numa conversa com meu sogro, né, sobre o cristão autêntico, né, Hiromi? O cristão autêntico é aquele que influencia e não é influenciado, né? É aquele que leva a luz, né, e não se corrompe, não corrompe com a cultura, com a pressão da nossa sociedade hoje sobre nós. E aí, eu queria ler com vocês esse versículo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é essa conformidade? Essa imagem é uma imagem que meu marido gosta muito de usar, é o ferro. O ferro, para ele ser conformado, moldado, ele precisa passar por elevada temperatura, né, e muita pressão. Isso é a conformidade. Então, é isso que nós estamos sofrendo hoje. Elevadas temperaturas e muita pressão. É essa cultura, é essa pressão que querem incutir na nossa mente, na mente da próxima geração, como verdades, né, que têm nos feito confusos ou até nos paralisado, né, de influenciar e não ser influenciados, de salgar na temperatura certos ambientes. E a gente vê o quê? Muitas pesquisas hoje, né, mostrando que filhos, como é que fala? Filhos de pais, esqueci a palavra, mas o que é? Órfãos, isso, órfãos de pais, filhos órfãos de pais. Por quê? Porque os pais estão tão ocupados em conquistar, em ganhar, em realizar seus sonhos, né, que esquecem dos filhos. Então, esse é o grande risco, né, da próxima geração. A gente já vê, né, nos países mais desenvolvidos, tanta violência, tanta criminalidade, tantos... dentro das escolas, né, acontecendo homicídios, assassinatos, tantos perigos cercando a próxima geração. E aí a gente acabou de vir visitar minhas irmãs que moram na Europa, e lá é lotado de família muçulmânica, gente. Então, aquelas mulheres com aquelas burcas, rosto tampado, e cheio de filhos. E elas estão lá nos parquinhos das cidades, cuidando dos seus filhos, gastando tempo com eles, fazendo um monte de piquenique, 5, 6, 7 filhos, mães presentes, mães que educam. Eles fazem, sabe que nos dias importantes de jejum deles, até as crianças jejuam, até os bebês jejuam. Elas ensinam a disciplina, né, da religião deles. E nós, os cristãos, cada vez com menos filhos, né, às vezes descuidando, passando a nossa responsabilidade para a igreja, né, desatentas, né, na educação, na presença e nas necessidades, principalmente afetiva das crianças. Tá, hoje eu quero falar fazer uma analogia com a árvore, né? Eu vou falar o que está escrito aqui, que ficou pequenininho, né? Mas, como se nós fôssemos essa árvore. E eu vou falar de 2 árvores diferentes. A árvore do eu e a árvore de Deus, né? O solo, ele é muito importante para as árvores, certo? E a raiz fica lá embaixo do solo. A raiz tem a poesia, né, da família do vô, que fala: a raiz é a parte mais importante da árvore, né? Então, ela é realmente a parte mais importante. Ela é a parte escondida, que muitas vezes a gente descuida. Eu mesmo, lá em casa, a gente mora numa chacrinha, e eu fiz um jardinzinho de oliveiras. E uma das oliveiras começou a cair as folhinhas, aí daqui a pouco estava murchando, e aí morreu.
E a minha amiga que plantou falou, não, vamos cavar, eu quero descobrir o que essa árvore teve, porque não é possível. Foi eu que plantei, foi bem plantada. E aí, quando a gente viu, a raiz tinha se afogado na água. Então, o terreno é muito ruim, não drenou a água. A gente deu água, e aí ela ficando triste, dava mais água ainda. Mas lá bem no fundo, estava empoçando água e as suas raízes apodreceram. Então, essa raiz pode ser o nosso coração hoje, né? Hoje eu vejo vocês por fora, bonitinhas, vivas, mas a raiz lá dentro, lá ao profundo do seu coração, dos seus pensamentos, eu não conheço, né? Mas vocês sabem. E hoje o meu convite para esse tempo, para essa conversa é isso, é parar um pouquinho e vocês sondarem e olharem lá no fundo do seu coração. O que tem lá guardado? No coração, na mente, né? Porque os meus planos, né, uma historinha pessoal, eu falava que eu ia casar aos 28 anos. E aí eu tinha os planos, fazer a faculdade, ter uma experiência fora do Brasil e casar aos 28. E eu conheci o Fábio num dos encontros da UDF, e aos 21 a gente começou a ter uma amizade mais forte, fizemos corte, e aí deu 1 ano de namoro e noivado. Eu me casei aos 22. Saí completamente daquele meu planejamento da vida toda. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente sempre quer mais daquilo que a gente ama. Não é verdade? Pode escrever aí, gente. Nós sempre queremos mais daquilo que amamos. Então, como eu conheci o Fábio, a família dele, o coração dele, e aí eu queria estar mais perto, a gente quer construir, né, uma história juntos. Então, hoje eu vou falar sobre essa árvore do eu. Aqui na raiz dela, né, o terreno, o solo, são as crenças, né, as nossas crenças, aquilo que a gente recebeu desde a nossa infância. Né? Isso se torna o quê? Verdades absolutas. Aquilo que você ouviu, você é linda ou você é horrível, você é uma burra. Nossa, desse jeito não vai dar nada na vida, né? Então, o que você ouviu? Essas são as crenças, aquilo que te formou, né? O terreno de onde você alimentava as raízes. É a seiva, né? É aquilo que você absorvia. Vocês lembram? Tinha coisas boas, geralmente tem os dois, né? Palavras boas, palavras ruins. Tem pessoas que passaram por experiências mais difíceis, né? Ouviram muitas palavras e experiências ruins. Então, essas são as crenças que é muito importante a gente identificar do que a gente recebeu. E aqui nas raízes eu coloquei hoje só 3, para a gente comentar rapidinho. Então, amor ao dinheiro, está escrito aqui nas raízes, amor ao eu e amor aos prazeres. Então, amor ao dinheiro, a Bíblia já fala, né, sobre mamon, né? Não tem como servir a 2 senhores, né? Então, o capitalismo hoje, né, esse sonho de enriquecer, esse sonho de realização, de adquirir respeito, né, isso está muito ligado ao egocentrismo, né, ao eu, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade. A gente estava no aeroporto ontem, né, eu e a Lisa, e aí entrou uma senhora bem bonita, assim, bem arrumada, né, de vestidinho, aquele monte de colar dourado, não dá para saber se é de ouro ou não, eu não sei identificar, e uma bolsona Prada. Aí, nós somos mulheres, a Lisa, os olhinhos dela chamou a atenção na bolsa, né? Ela falou, nossa, mãe, olha a bolsa daquela mulher chique, né? Aí outra mulher, o que a gente vai fazer? Avaliar, né? Avaliar, criticar. E aí, bom, filho, olha, para ser bem sincera, aquela bolsa não é original. Eu avaliando, não, aquele Prada ali, eu não conheço muito bem, mas aquele Prada está muito escandaloso, um Prada de verdade, não ia usar aquela letra, aquele jeito, aquela alça. Então, olha o nosso coração,
né? Olha o meu coração, olha o que a gente está olhando. Um outro exemplo muito recente, estávamos num congresso, chamou a atenção, num congresso cristão para empresários. E aí uma das mulheres, das irmãs, falou assim, porque quando a gente se veste que é para todo mundo olhar mesmo, né? Falei, puxa vida, estava indo tão bem. Mas, gente, cadê? É a intenção do nosso coração. Essa é a raiz. É aquilo que eu não vejo em vocês. É o que vocês não veem em mim. Toda a podridão que tem aqui dentro. Por fora está bonitinho. Caprichei, né, no look para tentar fazer com que ninguém dormisse. Mas aqui dentro tem muita sujeira. Aqui dentro tem muita crítica, né? Aqui dentro tem muito medo, desaprovação, medo do fracasso, né? A gente passa por isso. A gente sabe que está sendo, muitas vezes, tão avaliado, né? Mas é o nosso coração que Deus quer ver, né? Ele quer ver a nossa motivação. Para que você está se vestindo? Para que você está avaliando a bolsa da outra, Kemi? Para que você está passando esse vírus para sua filha, né, de crítica, de menosprezo, querendo diminuir a outra senhora, né, com o jeito, se ela compra, se ela não compra, o que ela usa, o que ela não usa. Sabe, eu vim de uma família simples. E aí, casei com o Fábio, e aí eu de criança eu já gostava muito de bolsa. Ó a bolsa voltando. Fala, Deus. Não estava no script essa história. Mas eu gostava muito de bolsa. Minha mãe mesmo fala, nossa, era dar mesada para a Kemi, ela ia lá na C&A, Renner, Riachuelo e já comprava uma bolsa. Gastava tudo, mas comprava uma bolsa. E aí eu falava, nossa, né, um dia que eu tiver uma bolsa dessas de marca, eu acho que eu vou me sentir segura realmente, né? Uau, eu estou bem. E aí você compra a primeira bolsa, não é dessas Prada absurda não, tá, gente? É Maresa, talvez. E aí eu falei, nossa, nada a ver, né? Que diferença fez em mim? Nenhuma. Então, preciso ter mais, preciso adquirir mais. O que está no meu coração? Que aprovação eu estou precisando? Eu quero ser aceita pelas pessoas? Eu quero impressionar as outras mulheres? Porque quem olha é só mulher, né? Vamos ser sinceras. Vocês concordam? É só eu? É a gente que olha, que repara. Mas quando o nosso coração está puro, é muito gostoso ver mulheres lindas, bem vestidas, que capricharam, né, se embelezaram por fora e por dentro, para estar aqui, não para me ouvir, não para encontro de UDF, isso aí é nada, perto da presença de Deus, porque é só isso que faz sentido na nossa vida, né? Nada mais faz, é Deus, que seja para Deus o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso vestir, o nosso olhar, que seja para a glória dEle, né? Então, é realmente muito difícil a gente ver hoje, principalmente a geração, né, mais jovem aí, que está aí trabalhando no mercado de trabalho, querendo o quê? Acumular. Sabe, eu aprendi recentemente que Deus não criou dinheiro, Deus criou tesouros. Vocês já ouviram isso? Deus criou tesouros. E aí eu estava estudando com os meus filhos em casa. Como é que eles faziam a troca? Escambo, né? Porque eram os tesouros, era o ouro, a prata, a canela, o cravo da Índia, né? Os frutos, as frutas. Vamos por os dois. Deus criou os tesouros para nós. E aí Ele abençoava a produção e esses tesouros prosperavam na mão dos filhos dele, né? Da humanidade, que cuidava bem. Aí precisava fazer o escambo. Então fazia a troca. Eu tenho muita mandioca e você tem arroz, vamos trocar aqui.
E eles trocavam tesouros. E aí, mesmo assim, a produção estava muito grande, ninguém mais queria mandioca. O que eu, produtora de mandioca, fazia? Doava, né, para os órfãos, para as viúvas, para as entidades. Porque eu tinha muito para mim. Ninguém mais está interessado? Vamos doar. Então, foi isso que Deus criou, tesouros. E aí, o que o homem fez? O homem criou dinheiro. Né? Então, o homem criou dinheiro. Para quê que o homem criou dinheiro? Para acumular, para guardar. Assim, eu vendo, vira moeda, põe no banco, põe embaixo do meu colchão e eu vou acumulando. Por quê? Porque a segurança desse homem está em quê? Em adquirir. Então, o amor ao dinheiro é isso, é adquirir, né? Guardar, acumular, para suas falsa segurança, né? 1 Timóteo 6,10 nos fala, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é o amor, né? O amor ao dinheiro, não é necessariamente o dinheiro. Hoje a gente não faz escambo, né? A gente precisa lidar com a moeda, mas o nosso coração, né, deve estar em servir. Como é que é? Business as a mission, né, Andréia? Então, se Deus te der, lá em casa a gente abençoa semanalmente a vida dos nossos filhos e a gente fala para eles, Deus tem nos dado muito. E Ele vai dar muito mais na sua geração. Ele vai dar muito mais na sua vida, Lisa. Mas não é para você. É porque Ele vai colocar no seu coração o lugar certo de onde você tem que plantar. As pessoas certas com que você tem que compartilhar. E enquanto você estiver dando, cada vez a sua geração vai receber muito mais. Não é verdade, Lisa? Então, é muito importante a gente direcionar os nossos filhos para que eles recebam, para que eles, né, desenvolvam a parte técnica, né? Tem um filho que ele não gosta muito de estudar. Ele fala, mãe, eu vou ser jogador de tênis, eu vou ser youtuber, eu não preciso disso, de português, de matemática. Tá difícil, gente. E eu falo, filho, mas você precisa da parte técnica, porque a escola te dá a parte técnica, desenvolver tecnicamente. Aí, junto com os seus dons, aí eu já faço assim, bum! Aí você vai, bum, nesse mundo, nesse universo. Você vai explodir, expandir a glória de Deus. Então vai, esforça um pouquinho, filho. Vai ser importante lá na frente, né? Aqui o amor, a segunda raiz. Então a primeira raiz é amor ao dinheiro. A segunda raiz é o amor ao eu. Aí a gente continua lá um pouquinho mais na bolsa, no sapato, na roupa, né? Aquela autossatisfação, o culto ao ego, né? Isso é um grande risco, isso nos afasta de Deus, nos leva ao orgulho, já foi falado sobre o orgulho. E não tem maior exemplo de orgulho do que próprio Satanás, né? Lúcifer, que deixou esse orgulho entrar. Então, Filipenses fala, né? Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. E o que mais nós temos visto do que vaidade, né? As meninas já falaram do botox, nossa, gente, é difícil, porque realmente eu não acreditava que a pele vai perdendo elasticidade e esses vincos vão aparecendo e aprofundando. E às vezes realmente se torna difícil da gente envelhecer, amadurecer, mas não existe vida sem esse processo, né, de amadurecimento. Por isso que a gente tem que olhar para a nossa essência, para aquilo que Deus fez lá no profundo, porque toda essa capa aqui realmente passa, né? Mas aquilo que está lá dentro, guardado, é o que permanece, é a semente que você vai espalhar para as próximas gerações, para toda a sua descendência. Então, eu vejo muitas mulheres, né, tentando se sentir deusas, literalmente deusas, né, na produção e na aparência, nas redes sociais, aquela falsa exposição.
A gente estava numa palestra da Jato, bem recente, do Max Geringer, um jornalista muito famoso, e não cristão, e foi muito interessante. Eu anotei essa frase que ele falava: a mentira está na moda. Falei, poxa vida, eles estão vendo isso, né? Ele falou, gente, os currículos é tudo mentira. Ele falou, é difícil de pegar um currículo que é verdadeiro, de fazer uma entrevista de trabalho e a pessoa ser realmente honesta, né? Aí ele deu até um exemplo, uma moça, ele falou, por que você quer trabalhar aqui na empresa? Aí ela falou, olha, é porque a minha mãe é doente, é acamada, essa empresa é do lado da minha casa, e a minha mãe, às vezes, eu tenho que correr para socorrer, então aqui é o lugar que eu estou mais fácil de ir e vir, né, almoçar lá com ela, voltar, é só por isso. Aí ele falou, o emprego é seu, e você já vai para um cargo maior do que esse que eu estava te contratando, porque está difícil de ver honestidade, né, realmente está muito difícil, fora e, infelizmente, também dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, nas nossas famílias, né? Falta, às vezes, de honestidade, transparência até com o nosso marido, né? Muita falta de verdade. Então, esse é o amor ao eu, né? A gente cria falsas verdades, né? E a gente passa até a acreditar. Tem gente que eu falo, nossa, será que ela está um pouquinho doente mentalmente, né? Quando você conhece a vida mais profunda da pessoa, coloca tanta mentira e tanto exagero no Instagram. Eu falo, gente, será que... Porque não é possível, acho que ela realmente está acreditando naquilo que ela está mostrando. E além desse amor ao eu, né, tem essas inverdades que a gente vai acreditando e vai retendo, né? São as raízes de quê? São sub-raízes. Falta de perdão, amargura, rejeição, traumas de abuso, de rebeldia, que a gente vai fazendo com que isso aí seja o nosso tesouro, né? A gente coloca toda a nossa dor, toda a nossa atenção, foca nossos pensamentos, né, nessas questões e acaba criando em nós uma idolatria a isso tudo, em vez de entregar aos pés da cruz, largar, ser curada, esmagada, esfoliada, mas tratada e liberta, né? Então, esse amor ao eu realmente é uma dessas raízes da árvore do eu. Próximo, amor aos prazeres. Então, amor aos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Está certo? Não, né? Está certo isso. Então, essa busca desenfreada por prazeres. E quais são os prazeres hoje? Quais são os seus prazeres hoje? Posso falar um pouquinho aqui dos meus, mas eu queria que vocês pensassem. Quando você tem aqueles 40 minutinhos livre no fim de semana, o que você quer fazer? O que te dá prazer? Pensa aí. É ler a Bíblia? Fazer um devocional mais caprichado nesse dia? Ou a gente quer ver dorama? Dorama está na moda em Brasília também? Eu já assisti uns 3, gente, mas eu posso afirmar de carteirinha, é alcoolismo, né? Tudo termina na cerveja, workaholics. Nossa, o pessoal não tem família, eles não sonham em ter família, ninguém ali quer casar, quer viver o prazer do dia, curtir. Imagina a criança entrar nessa jogada. Nossa, só atrapalharia a vida, né? A vida boa de prazer que eles levam. Compra romance, aquele romance fantasioso, aí as mulheres assistem aquela água com açúcar, aí o marido chega em casa nervoso. Aí pronto, né? Aí pronto, a sementinha que a gente já deixou entrar por aqui, com o que o marido falou, aquela grosseria, aquela dureza, aí já bloqueia o coração. Aí, como diz o marido, acabou a noite, acabou o fim de semana. E então, às vezes acaba realmente. É o alimento, né, que a Regina falou.
o que você tem se alimentado, né? Esse é um tipo de comida. Dorama, os rios, o Instagram. Eu vou para a cama e falo, eba, hoje eu vou dormir mais cedo. As crianças, 9 horas, já estão tudo na cama, hoje eu vou dormir mais cedo. Aí eu vou para a cama, aí pego o celular e entro no Instagram. Eu vejo, deu 30 minutos. Falo, o quê? Perdi meus 30 minutos olhando nada, né? E eu achei a dica de ontem muito legal. Quem você segue? Né? Quem você são pastores? Né? São mensagens boas que vão alimentar o espírito. Quem você segue? É aquilo que você está comendo. É o lixo, a comida industrializada, é o prazer rápido. Gente, rede social é prazer rápido, né? Então, e aí a gente, né, adultas, às vezes a gente quer controlar os filhos, mas a gente não está tendo controle e domínio de nós mesmas, né? Então, realmente, eu gostaria de tirar esse momento para vocês avaliarem a si mesmas, né? Eu fiz essa avaliação em mim e eu vejo, né, quantas crenças falsas, quanta pressão da sociedade, da cultura para me moldar. Quando eu trabalhava, eu era fisioterapeuta. Vou contar uma história legal. Eu tinha acabado de casar com o Fábio. Eu estava aqui em Brasília e na casa da minha avó chegou um pastor lá para orar e ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, eu te vejo falando para muita gente. Aí ele já parou a oração, abriu o olho e falou, o que você faz? Eu falei, eu sou fisioterapeuta. Ele falou, não é isso não. Eu falei, não, mas olha, eu estou até pesquisando pós-graduação, acho que eu quero ser professora, então, talvez seja isso. Ele falou, nossa, não é nada disso, não tem nada a ver com a sua área, mas eu só vejo você falando para muita gente. Beleza, passou, ficou, né? Mas eu, como fisioterapeuta, eu era muito realizada, muito ativa, até Jesus pedir para que eu me rendesse os meus sonhos a Ele. Né? E, gente, eu vou confessar que não foi nada fácil. Então, pisar aqui, hoje, é o cumprimento de uma profecia que eu recebi aqui, há pelo menos 17 anos atrás. Então, glória a Deus. E aí, essa parte de render-se a Deus, né, foi uma esfoliação, assim, bem grande, porque eu fiquei teimando, e a gente jamais imaginava estar no ministério, estar na UDF, não era nossos sonhos, nem meu, nem do Fábio. Na minha adolescência, essa música que tocou hoje, Usa-me, Pai, meninas, como o farol que brilha à noite. Gente, eu chorei ali no banco, muito tocada mesmo, porque era a música que eu cantava na minha adolescência. Realmente pedindo para que Deus fizesse isso, para que Ele me usasse. Eu jamais imaginaria que seria aqui, assim, com vocês. E aí esse render-me a Deus foi dolorido, porque ao mesmo tempo que a gente se sente, né, chamada e escolhida, a nossa carne, o nosso eu, a nossa realização não quer. E aí, voltando lá, quando eu parei de trabalhar, eu ia nas clínicas lá, na consulta do médico, levava as crianças, profissão da mãe. Aí eu queria falar que eu era do lar, mas eu não queria, eu tinha muita vergonha, né? E aí Deus começou a me incomodar. Que vergonha é essa? Né? Onde está essa mentira? Né? Então, é isso que a sociedade, que a cultura nos faz. Ela está nos moldando, nos amacetando, para que a gente tenha vergonha de desempenhar o nosso papel como cristãs, como mãe. Eu não estou falando que você deve ficar na sua casa e cuidar dos seus filhos. Né? Eu tenho amigas que os pais, ambos trabalhavam fora o dia inteiro, e foram bem educadas, foram bem criadas. Então, existe um propósito para cada uma de vocês aqui. Não existe uma forma
Deus, Jesus, Ele é muito criativo. Meu marido fala que Deus tem muito bom humor. E Ele tem algo especial para você. Você pode estar trabalhando, estar lá no mercado de trabalho, sendo uma serva do Senhor, e obedecendo a Deus aquilo que Ele planejou para você, assim como você pode estar lá na sua casa, cuidando dos seus filhos, e sendo rendida ao Senhor, obediente àquilo que Ele tem para você nesse tempo. Né? Então, que nós, mulheres, possamos deixar de carregar esse peso, né? Esse peso, essa pressão, de que nós somos valorizadas se estamos no mercado de trabalho, ou não, né? Ou aquela ideia de que não, você só tem valor como cristã se você está dentro da sua casa criando seus filhos. Então não existe, são falsas crenças que a gente coloca no nosso coração e a gente fica carregando esse peso e deixamos de frutificar, seja em casa, seja da porta de casa para fora, né? Então não há lugar, busque a vontade de Deus, essa não tem erro, né? O segundo versículo, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Gente, isso aqui não é o que eu falo, muito fim de semana, assim, falo, descanse, coma, beba e alegre-se. Às vezes se torna o propósito da vida das mulheres. Como a gente tem muita tarefa, muita responsabilidade, a gente só quer isso aqui, gente. E de preferência que a gente não tenha que cozinhar, né? Descanse, coma, beba, não é verdade? De preferência que esteja prontinho, alguém convidou, que dê para ir no restaurante, para a gente só relaxar. E aí esse se torna o quê? Um amor aos prazeres. É o prazer de só relax, só de boa. Aí vem a UDF na nossa vida, que é todo fim de semana uma coisa... E a gente vai recebendo e ouvindo e se alegrando tanto com os milagres que Jesus tem feito, que vem uma força sobrenatural que eu falo, tem dia na cama que eu falo, Jesus, eu não tenho forças para levantar para fazer meu devocional. E aí, eu não sei como eu levanto. Deus vê, Deus olha você, a sua luta, o seu desafio diário, e Ele quer te socorrer. Obrigada. Ele quer te socorrer. Pergunta hoje, aproveita esse dia, sabe? Pergunta para Deus. Questiona, que Ele quer falar com você. E uma outra, amor aos prazeres, né? Algo muito atual que eu tenho visto hoje é aquele estilo de vida fitness, né? É um risco muito grande entre a saúde e a vaidade, né? Então, é claro, hoje à tarde a gente vai falar sobre saúde, mas não é esse amor ao corpo, amor à academia, amor à musculação, amor a aparência. Isso é o seu prazer, esse é o seu propósito, isso é o que te dá satisfação. E o Satanás, ele é muito esperto, né? Ele vai jogar a isquinha daquela comidinha que a gente gosta. Então, eu falo que o Satanás às vezes está até aqui, ó, no celular, porque você falou com a amiga de moda, de roupa e tal, aí você abre o celular, só aparece promo, gente, né? Ele ouve, ele sabe certinho o que te oferecer. Você falou de academia, de receita, de comida fitness, aí você abre lá no Instagram, os patrocinados é isso. Aí vai você gastar tempo naquilo, né? Comendo as isquinhas que Satanás está te jogando. Então, ele é esperto. Ele não vai te oferecer uma coisa que você já não tem propensão a cair, né? Amiga que gosta muito de chocolate, só vai ver Copenhague na frente, Cacau Show. É assim que ele faz.
E vamos nós depender de Deus, né? Para vencer essas lutas. Agora eu vou chamar a Lisa. Então eu falei sobre a árvore do eu. Quais são as raízes da árvore do eu? Perfeito, muito obrigada. E a Lisa vai falar sobre a árvore de Deus. Oi, meu nome é Lisa e eu tenho 10 anos. Hoje eu vou falar sobre a geração sábia, generosa, ensinada pelas mulheres sábias, que são vocês e nossas mães. Obrigada, amor. É você que é. Conta da mãe que não foi sábia, vai. Conta aqui. Um dia, a minha mãe tinha acordado bem irritada, porque a gente estava atrasado para a aula, e aí ela já foi ligando a luz no quarto. E aí eu cheguei na cozinha e falei assim para minha mãe: Mãe, vamos começar de novo? Bom dia, mamãe. Aí bom dia, mamãe, com aquela carinha gostosa, né? Que mãe resiste? Aí já quebrou meu coração e me ganhou. Aí o mais engraçado foi, gente, o Fábio depois. Aí eu contei esse testemunho na UDF, né? Porque tinha acabado de acontecer. E aí outro dia o meu marido chegou assim: vamos começar de novo? Aí que aquela fúria veio dobrada. Falei, com você não deu certo, amor. É duro, né? É duro. Deus precisa ralar mais um pouquinho para a gente ser aquela esposa mais quebrantada. Como minha mãe disse, eu vou falar sobre a árvore que ama a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Então, devemos acreditar em Deus, pois é a carta de amor para nós. Nela encontraremos paz, sabedoria e conforto. Devemos orar muitas vezes ao dia e também se alimentar da palavra de Deus. Que orações você faz? Eu oro antes de comer o café da manhã. Explica do corpo da alma e do espírito. De manhã em casa eu falo, nós somos corpo, alma e espírito, certo? Falo, então a gente precisa alimentar esses três antes de sair de casa. Então o corpo é o pãozinho, o leitinho da manhã, parte física. A alma são os nossos abraços, né, o amor que a gente demonstra, né, pai com irmão, pais e filhos. E o espírito é a palavra de Deus, né, é a oração. Então é um devocional rápido, né, Lisa? Mas graças a Deus eles têm desenvolvido esse hábito, né, esse bom hábito de fazer esse tempo para alimentar o espírito pela manhã. Mas quando da oração? Eu também oro antes do almoço e antes de dormir. 3 vezes por dia. Qual que é a mais importante que você abre no coração e fala com Deus? Todas? Tá bom. Agora eu vou ler Jeremias 9:23-24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessa coisa que me agrado, declara o Senhor. Amor ao próximo. Lucas 10:27. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Posso falar?
Esse é o primeiro mandamento mais importante da Bíblia. O segundo é: ame o próximo como a ti mesmo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. João 4,19. Amor em servir e doar. Bom, vocês podem servir lavando a louça na casa da vovó, ajudando a louça na casa da mãe e principalmente cuidando dos filhinhos com muito amor e carinho. Deus é o doador e Ele doou a natureza para nós. Também doou o seu único filho para se sacrificar por nós, pecadoras. A natureza humana é egoísta e a vida cristã envolve receber, agradecer e compartilhar. Devemos ter tempo de serviço para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz isso, nisto está pecando. Tiago 4,17. Devemos fazer o bem, porque se nós sabemos que temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, diante do meu trabalho duro, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: a maior felicidade é em dar do que receber. Atos 20, 35. Agora eu vou contar uma história que se chama Bum Pucu Pucu. Era uma vez um velho muito rabugento que tinha uma casa de chá. E por causa do comportamento dele, ninguém vinha na casa de chá. Então um dia ele decidiu: a única coisa que me resta é esta velha chaleira. Vou fazer pela última vez um chá e vou me aposentar. Então o velho colocou a chaleira no fogo e ele começou a ouvir um barulho. Bum, pucu, 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 bum, pucu, pu. E a chaleira começou a falar: ai, isso dói, me tire do fogo. O que é isso? Uma chaleira falante? Sim, eu sou. O que você acha de me tirar do fogo? E eu te ajudo a ser um bom anfitrião de casa de chá. Fechado. É isso? Então, a chaleira ensinou ao velho tudo o que era importante para ser um bom anfitrião de casa de chá. E a lição da história é Bum Pucu Pucu, que significa felicidade em compartilhar. A chaleira disse a ele que desde que ele compartilhasse o chá que tinha nela, a água nunca ia acabar. Agora eu vou fazer um coral. E esse é um dos valores da Jato, tá, gente? E é um dos trabalhos que são feitos com a 4ª geração para que eles vão absorvendo esses valores. Então, esse valor chama Bum Pucu, felicidade em compartilhar. Desse lado para cá é bum e desse lado para cá é puco. Então eu vou apontar e vocês só vão repetir a palavra do grupo de vocês. Bum e puco. Vamos treinar? Bum, puco, puco, puco. Bum, puco, bum. Valendo! Muito bem, gente. Agora eu vou dar um exemplo da árvore. A árvore recebe água, sol, adubo. Mas tem muitas coisas que o homem não consegue oferecer perfeitamente para ela. Sempre falta um pouco de adubo, um pouco mais de água. Mas não é o homem que decide se a árvore vai frutificar ou não. Só Deus. Mas depende de nós se nós queremos ser árvores com as raízes do eu ou as raízes de Deus. Para finalizar, eu vou ler Hebreus 12, 1, 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha
e do pecado que nos envolve. E coroamos a perseverança, a corrida que nos é proposta, atendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suporta a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Vocês podem ficar em pé um pouquinho. Vamos esticar as pernas. Deu para anotar a árvore de Deus aí? Aí, repete da árvore de Deus. A primeira? Amor a Deus, amor ao próximo, amor em servir e doar. Muito bem, muito bem. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora. E nós clamamos ao Espírito Santo que Ele nos traga, sonda os nossos corações, Senhor, e vê se em nós há alguma raiz do eu, se há algum orgulho, quais têm sido os nossos prazeres, Senhor, qual tem sido a motivação do nosso coração. Eu quero dizer que hoje é dia de nos arrependermos, colocarmos a nossa confiança em Cristo, levar aos pés da cruz tudo aquilo que nos tira o foco, que nos comprime, que nos pressiona. Lembra daquele soldadinho parado, imóvel? Que nós sejamos um soldado valente de guerra, atentas, em movimento, buscando as oportunidades para influenciar. Quais sementes vocês têm frutificado? A mulher forte é a mulher submissa e rendida à vontade de Deus. Hoje eu abro meu coração, Deus, eu me arrependo, Senhor, e eu me rendo de novo à sua vontade. Que os teus sonhos para mim se realizem. Coloca os teus sonhos no meu coração, Jesus. E que eu tenha alegria de caminhar, Senhor. A Regina falou que ela queria ter um ministério. O Senhor levou-a para o ministério. Eu não queria ter um ministério. O Senhor me colocou no ministério. Eu sei que o Senhor tem um ministério para cada irmã aqui. Deus tem um ministério para vocês. Qual é o seu ministério? Onde é o seu lugar hoje?